Primeira coisa que você deve entender em relação a isso é coragem para agir. Existem muitas pessoas que desejam as coisas, mas elas ficam assim, de braços cruzados. Elas ficam estagnadas na vida. Elas desejam, mas as coisas dela não passam do campo do desejo, porque elas não têm uma atitude plausível em relação àquilo que elas estão desejando. Mas é por isso que nós temos que ter coragem para agir. Você tem que entender que a coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente apesar do medo. A coragem não é a ausência de medo, mas mesmo mediante ao medo, nós temos que ir, nós temos que seguir em frente, nós temos que fazer o que tem que ser feito, certo? Muitas pessoas desistem no meio do caminho simplesmente porque tentou uma, duas vezes e fica com medo de dar errado, fica com medo da crítica, fica com medo da zombaria. Você tem que entender que, independentemente do que você faça, independentemente dos seus resultados, independentemente das suas falhas, das suas debilidades, as pessoas irão falar de você, as pessoas irão te criticar. Então não tenha medo de fazer o que tem que ser feito, não tenha medo de agir, não tenha medo de ir para cima, de ir para frente, sabe? Porque o resultado nós não determinamos ele, mas nós podemos determinar a nossa atitude em relação à nossa ação, beleza? E tem um versículo lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: "Sê forte e corajoso, não tema, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Então Deus está dizendo para você, olha, seja forte, seja destemido, seja corajoso, vai adiante, porque eu sou contigo. Existe sim um momento que nós devemos orar. Existe sim momentos de buscar conhecimento, mas existem momentos que nós temos que agir, nós temos que colocar a nossa fé em ação. E é por isso que a primeira coisa que você tem que ter é coragem para agir.